com cerca de 1 quilômetro de extensão em Parelhas, aqui na região do Seridó, reforçando a segurança com a população e o fornecimento de energia elétrica para cerca de 25 mil consumidores. A nova rede elétrica foi construída no trecho da RN 086, na saída para o município de Santana do Seridó, com cabos do tipo Spacer, mais compactos e seguros. A mesma região já havia sido beneficiada por outras obras em maio, né? Mas quem vai trazer detalhes sobre esses investimentos que a Cosern está realizando aqui no Seridó é o Thales Medeiros, ele que é supervisor da Neoenergia Cosern aqui para a nossa região do Seridó. Thales, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes e também telespectadores, né? É uma satisfação poder estar aqui trazendo um pouco de informação boa, né, principalmente, e trazer um pouco aí de alegria para a população seridóense. Vamos começar, inclusive, explicando por que a distribuidora de energia aqui no nosso estado agora se chama Neoenergia Cosern. Olha, trata-se de uma ação de amplificação e consolidação da marca no cenário nacional, tá? A Neoenergia, que é a proprietária da Cosern, vamos dizer assim, ela possui diversos ramos de atuação dentro do nosso país. Com a transmissão de energia, geração de energia, comercialização de energia e também atuamos como distribuição de energia em 5 estados do Brasil. Todas essas empresas que compõem a energia atuam hoje em 18 estados do Brasil, tá? Então é uma forma de consolidar essa marca, mas deixando também o nosso registro quase que cultural, que é o nome da Cosern, né, presente no nome da nossa distribuidora, passando a se chamar Neoenergia Cosern. Inclusive, para que o ouvinte possa entender, a Neoenergia Cosern ela foi privatizada em 1997 e de lá para cá é possível avaliar em números a melhora na qualidade do serviço prestado. Eu pergunto isso porque eu me lembro que na época foi aquela revolução. Vamos privatizar a Cosern, né, aquela coisa toda, né? Melhorou de lá para cá e queria que você elencasse essas melhorias. Olha, toda grande mudança, ela precede uma ansiedade, uma aflição por parte da população, principalmente numa empresa que detém um serviço tão importante que é o fornecimento de energia no estado, tá? Mas a títulos de informação, de 1997 até hoje, as melhorias relacionadas ao fornecimento de energia, ela superou os 400%, né, de melhoria. Hoje, quando comparamos os últimos 12 meses do ano, a Cosern conseguiu entregar em tempo disponível energia 99,91% em média em todo o estado, tá? Especificamente aqui no Seridó, temos um indicador que tanto a Cosern acompanha quanto a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é, bem resumidamente falando, ela separa as regiões em diversas micro-regiões e acompanha a qualidade do fornecimento nessas áreas, tá? Então, a região do Seridó hoje é uma região que ela atua com maestria em todos esses microconjuntos, respeitando e cumprindo com todas as obrigações legais que nós temos hoje perante nossos consumidores. Então, ao longo desse ano, a gente pode afirmar que as melhorias foram inúmeras. E isso através de muito trabalho, muito investimento e muito planejamento. Em termos de investimentos, a nossa região do Seridó, ela é prioridade para a Cosern? Olha, nós entendemos que o estado todo ela carece de uma atenção especial, tá? Especificamente do Seridó, nos últimos 5, 6 anos, tivemos investimentos extremamente expressivos, tá? De lá para cá foram construídas algo em torno de 6 subestações. Mais recentemente, tivemos aqui na região de Jardim do Seridó uma subestação, em 2017. Tivemos também a modernização da subestação aqui de Caicó. Em 2019, construímos mais uma subestação aqui na região de Caicó, que foi denominamos como de subestação Itãs, fica aqui próximo à barragem, tá? E tudo isso visando a melhoria da qualidade do fornecimento aqui na região. Acho que há pouco tempo tivemos alguns anos atrás tivemos faltas de energias expressivas aqui na região de Caicó, de passar horas sem energia, tá? Então, através desses grandes investimentos que foram feitos, a construção de linhas de transmissão para abastecer nossas subestações, construção de uma nova subestação, tá? É perceptível para toda a população que essas faltas de energias são cada vez mais raras e também com uma menor duração. Caicó, particularmente, estamos concluindo este ano ainda um projeto inovador
Ele é inovador, inclusive de caráter nacional, tá? É um projeto que nós denominamos ele DSO Caicó, especificamente. Só temos uma cidade aqui no estado que já tem essa tecnologia, que, se não me falha memória agora, João Câmara, que vamos instalar aproximadamente 30 equipamentos telecomandados. O que são esses equipamentos? Eles são equipamentos que não precisam de intervenção humana no local para poder operá-lo. Ele pode ser operado remotamente da nossa central lá que fica em Natal. E ele também dispõe de uma inteligência que ele pode se comunicar sozinho com os outros equipamentos e automaticamente ele encontrar a melhor configuração numa possível falta de energia. Então são 30 equipamentos. Caicó vai ser a segunda cidade do estado a contemplar essa tecnologia e vai ser uma cidade que vai ficar totalmente blindada. Então, aconteceu uma falta de energia dentro de Caicó, esses 30 equipamentos vão se comunicar, vão isolar os problemas e fazer com que o nosso cliente fique com menos tempo possível sem energia. Agora, essa tecnologia ela vai conseguir reduzir o tempo também para solucionar o problema? Qual é esse tempo hoje, depois dessa tecnologia, como é que vai ser essa redução? Exatamente, vamos lá. Hoje aconteceu um problema na nossa rede, carecemos hoje de alguém, uma equipe especializada, ir lá ao local, dar o devido tratamento e a solução do problema. Então, dependendo da localidade de onde for essa falta, vamos ter o tempo de acionamento da equipe, deslocamento da equipe e da operação em si do serviço. Tá? Todo esse processo ele vai ser reduzido em fração de minutos. Então, até 1 minuto, nós teremos reduzido todo esse processo que seria manual e em 1 minuto conseguiremos automatizar todo o sistema e isolar o defeito, de modo que tenhamos uma maior quantidade de clientes com energia. Isso vai valer para toda a Caicó? Exatamente, teremos toda a Caicó beneficiada com esse equipamento. Já tínhamos outros equipamentos instalados, estamos instalando mais 30 equipamentos para garantir que toda a Caicó ela esteja blindada e configurada de uma forma que o nosso sistema seja todo automatizado. Qual é o prazo para a Caicó começar a usar essa tecnologia? Temos até 31 de dezembro para concluir toda a infraestrutura para poder botar em operação esse sistema, tá? E assim, a gente estipula prazos, mas a nossa ideia e nosso trabalho é sempre para tentar encurtar as nossas entregas. Quanto mais rápido a gente entrega essa tecnologia e esse empreendimento para uma localidade, os ganhos são mais rápidos e a população também consegue perceber as melhorias do nosso serviço. Nós estamos falando de uma tecnologia que vai beneficiar a zona urbana da cidade e com relação à questão da zona rural, o que é que a coisa tem feito para melhorar esse tempo de resposta? Olha, a zona rural, grande parte dela também será beneficiada. Hoje nós já temos diversos equipamentos instalados na zona rural. Obviamente que a concentração desses equipamentos eles se localizam na zona urbana em função da quantidade de clientes existentes, tá? Mas os grandes ramais de energia que nós temos na zona rural, eu não vou dizer todos 100% deles, mas a grande maioria, aqui na Grande Caicó e também nas demais cidades da região do Seridó, já possuem equipamentos com essa tecnologia, garantindo que essas faltas sejam reduzidas, né? E quando elas aconteçam, elas se restringam apenas a uma localidade, com esses equipamentos trabalhando para isolar o defeito. Quanto de investimento a Neoenergia já fez aqui no Seridó? Olha, ano passado nós conseguimos um registro quase que histórico, né? Investimos aproximadamente 40 milhões de reais. Este ano, até o primeiro semestre, a gente já vem com diversas ações que já totalizam em torno de 12 milhões de reais. Então, desde a construção de novos alimentadores, que são redes de maior porte, a renovação de redes, uma rede mais robusta, mais moderna, como você comentou um pouco mais cedo, a rede que construímos em Parelhas, a rede do tipo Spacer, ela é um tipo de rede que ela harmoniza melhor com o meio ambiente, ela consegue conviver com as árvores, não sendo necessário aquelas podas de maior porte para evitar possíveis problemas relacionados ao curto-circuito. Então, além disso, também temos, como já comentei, a instalação dos equipamentos telecomandados, tá? Então, são todos esses tipos de investimentos, né, que estamos fazendo aqui na região para garantir que a gente tenha melhores índices de continuidade de energia para toda a população. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ele quer saber o seguinte, né? Com relação a essa questão que é da COSERN, né? Para quem está colocando, por exemplo, energia solar, está aguardando trocar os medidores, né? Segundo ele, já aguarda isso há mais ou menos 30 dias. É o prazo normal, é o prazo padrão? Esse prazo não poderia ser encurtado? Olha, Marcos,
ele pode ser encurtado sim, tá? Acho que todo o trabalho que nós fazemos de back-office, ele tem como finalidade entregar nossas demandas no menor prazo possível, mas algumas situações que a população talvez não compreenda é que a partir do momento que a gente faz uma entrega no sistema solar para ser instalado, solicita a instalação de um sistema solar, em primeiro lugar nós temos que fazer uma análise se aquela energia que vai ser injetada na rede, pelas casas, pelas residências ou pelas indústrias, né, a nossa rede está preparada para recebê-la. Tá? E isso é muito importante, foi até importante tocar nesse assunto, tá? Porque se essa análise não for feita com o devido cuidado e o devido zelo, ela pode prejudicar inclusive outros moradores vizinhos. Tá? Então, em primeiro lugar, tem um prazo para nós fazermos essa análise. Após esse prazo estando liberado, aí sim esse serviço é direcionado para as nossas equipes para fazer o atendimento, a troca do equipamento de medição, para que ele seja adequado a esse tipo de serviço de geração de energia. É normal a Cosern negar, por exemplo, essa troca de medidores por não oferecer toda a segurança? Olha, na verdade não existe a possibilidade da Cosern negar, essa não existe. Então todo cliente que pretende e deseja colocar um sistema solar ou algum outro tipo de energia renovável na sua residência, a Cosern tem que encontrar a melhor forma para poder atendê-lo. Então, caso o sistema daquela residência, a rede elétrica que abastece aquela residência não esteja adequado, a Cosern vai sim fazer uma obra de reforço de energia. Esse serviço vai ficar um pouco mais demorado em função dessa necessidade de reforço de rede, tá? Mas, em hipótese alguma, a Cosern pode se recusar a fornecer essa condição ao cliente, obviamente que desde que eles cumpram toda a legislação que regula esse tipo de atividade. No caso aqui do nosso evento, que já aguarda 30 dias, nos próximos dias vai estar resolvido. Olha, temos que ter um pouco mais de detalhe para entender o caso, mas pelo prazo, já entendo que essa análise já passou por um tipo de aprovação, tá? Estando tudo ok, o serviço já foi direcionado para as nossas equipes que irão executar a troca no medidor. Já falamos em algumas obras, mas existem outras obras aqui também importantes que a Neoenergia Cosern realizou aqui no Seridó? Olha, além das subestações que construímos nesse curto período de tempo, né, esse ano ainda temos outras ações de reforços de rede. Estamos também fazendo uma ação de reforço de rede, construção de novas redes na região de Lagoa Nova, também beneficiando aquela região serrana. Currais Novos também terá um processo até o final do ano de um pouco mais de renovação de rede. Então, são ações de menor relevância, mas estão com a mesma finalidade e importância para atender o nosso cliente. Temos um planejamento que nós fazemos anualmente, onde a gente faz uma matriz de risco, que nós identificamos todos aqueles pontos que carecem de atenção. Então, isso é feito com muito planejamento, com análise prévia. E todos esses pontos que foram colocados, existem mais obras em demais cidades da região. Temos indicação de obras aqui também, Jardim de Piranhas, Jardim de Seridó também. Aqui na região aqui mais próximo, José de Seridó também, temos obras destinadas a essas cidades. Mas tudo isso feito com planejamento, com muita cautela, para que esse investimento que é aplicado na rede, ele seja o mais eficiente possível. Existem algumas dicas, por exemplo, de economia, né, que possa de reduzir um pouco o valor da conta? Olha, pergunta bem pertinente, Marcos. É importante fazer algumas ressalvas, tá? Estamos vivendo um momento onde recebemos da mídia como um todo diversas informações que a energia vem aumentando. Isso, de fato, traz uma preocupação muito grande para a Cosern. A Cosern, de maneira geral, ela só tem um aumento anual, que é o reajuste tarifário, que ocorre no mês de abril, tá? Então, todos esses outros aumentos que vêm atrelados à nossa conta de energia, eles são impostos pela ANEEL, mais especificamente falando, relacionados às bandeiras tarifárias, tá? E, como eu falei, ela é imposta pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que regula o serviço de distribuição de energia em todo o Brasil e vale para todos os estados brasileiros. Então, no cenário desse, onde temos esses aumentos, e é importante demais tocar nesse assunto, muito em função também da crise que vivemos hoje com a pandemia, muito desemprego, o poder de compra ficando cada vez menor. A Cosern sempre e constantemente vem trazendo nas redes sociais, em toda a situação em que envolve a mídia, algumas dicas para esses aumentos pesarem cada vez menos aos nossos clientes, tá? Então, dicas bem simples, caso você tenha condição hoje de fazer aquisição de lâmpadas de LED, né, tem o custo inicial imediato da compra, mas em contrapartida,
existe uma redução de aproximadamente 70% do consumo desse tipo de lâmpada quando comparada à compacta. Além disso, ela é uma lâmpada que tem uma vida útil muito maior. Então, é uma economia dupla com relação a essa aquisição. Então, trocar as lâmpadas por LED já seria essencial, já seria o pontapé inicial. Isso. Você garante que você está economizando 70% de iluminação da sua residência só com essa ação, trocando lâmpadas compactas por lâmpadas de LED. Além disso, como eu falei, é uma lâmpada que tem uma durabilidade, uma vida útil extremamente maior que as lâmpadas convencionais. Tá? Então, como eu falei, é uma economia dupla. Você economiza com a redução da sua fatura de energia e também economiza com a aquisição de novas lâmpadas. E um outro cuidado muito importante, que aí vale de uma maneira geral, é quando a gente fala de qualquer equipamento que troque a temperatura, ou esfrie ou esquente. Esses equipamentos geralmente são os maiores vilões da nossa conta de energia. Então, geladeira, um teste muito fácil para saber se ela pode ser uma vilã da sua residência é colocar um papel entre as borrachas da geladeira, fechar a geladeira. Se o papel cair, há um forte indicador que as borrachas precisam ser trocadas. E a geladeira, ela funciona, vamos fazer uma comparação bem simples, como um ar-condicionado. Então, quando a porta não fecha corretamente, o ar fica saindo, a condição da geladeira em manter a temperatura internamente fria se complica um pouco mais, vai fazer com que a geladeira trabalhe bem mais para garantir que a temperatura lá internamente dela seja que foi setada. Então, para trabalhar mais, gaste mais energia. Gaste mais energia. Né? Então, mesma situação com ar-condicionados. Então, muita gente tem a falsa ilusão, quando estão dias muito quentes, que eu vou colocar lá 17, 18 graus, vai gelar mais rápido. Não vai. Tá? O que vai fazer gelar ou não mais rápido é a condição da velocidade do ar que você coloca. Então, uma sugestão que nós damos sempre, uma dica que nós damos sempre, é colocar a temperatura do ar entre 23 e 24 graus. É uma temperatura extremamente agradável e vai garantir que... Até aqui da rádio aqui, né? Tá aqui tem 22. Exatamente. E vai garantir que a máquina trabalhe menos, fazendo com que a sua energia ela também seja reduzida. E uma dica também bem moderna, também não deixa de ser. Então vamos lá, o ar deve ser mantido entre 23 e 24. Exatamente. Nem mais do que isso, nem menos do que isso. É uma temperatura agradável. Se você conseguir se sentir agradável com temperatura um pouco maior, 25 graus, 26 graus, vai garantir que ela tem uma economia ainda maior. Tá? A gente fala 23, 24 porque é uma temperatura que já é quase convencional em todo o canto do Brasil. Tá? E uma dica bem moderna... Uma outra dica, por exemplo, seria programar o ar para desligar em alguma determinada hora da noite, da madrugada? Excelente questionamento, Marcos. Com certeza, você fazendo isso, você vai estar fazendo com que sua máquina também trabalhe menos. Então, quanto menor o tempo de trabalho de qualquer máquina elétrica, o consumo energético dela vai ser menor. E essa regra vale também para outros equipamentos. Muita gente tem o costume de dormir assistindo TV. Né? E muitas TVs hoje, essas mais modernas, não tão modernas, as TVs já têm essa tecnologia já há algum tempo, elas têm a função timer. Né? Então, antes de dormir, programa lá, botar 1 horinha, 2 horinhas lá, que enquanto você estiver lá no seu sono, a TV também vai desligar, fazendo também que a gente reduza o consumo energético. O stand-by gasta energia? Outro importante questionamento. Todo equipamento que tem a função de stand-by, aquela luzinha que fica acesa lá, um rádio, a própria TV ou algum outro equipamento, um micro-ondas, todos eles, aquela luzinha lá está consumindo energia. Então, por mais que quando a gente vai fazer essa análise a curto prazo, essa redução é pequena, vamos chamar assim, vai gastar seus 2, 3, 4, 5 reais no mês, só esse tipo de ação, mas a longo prazo, se a gente extrapolar isso para 1 ano, 2 anos, 5 anos, aí já muda um pouco o panorama. Deixa de ser 5 reais, vai para 50, para 100 reais de economia energética, de economia financeira com energia. E uma dica bem moderna, que aí essa pega boa parte da população, é com relação aos carregadores de celular. Então muita gente tem um hábito de coloca o carregador na tomada, pluga o celular e deixa lá a noite toda, o dia todo carregando. Então o que é que está acontecendo ali? Além de você estar prejudicando, depois que ele está carregado o aparelho, a bateria do aparelho, que o aparelho está carregado, ele está descarregando e carregando ao mesmo tempo. Carregando e descarregando. Está prejudicando a bateria do aparelho. Muita gente, às vezes a pessoa tira também o aparelho celular e deixa lá o carregador conectado. Dentro do plug do carregador, existe um componente eletrônico que, por mais que ele não esteja sendo utilizado no aparelho, ele continua consumindo energia. Além do que,
além do consumo a maior que teremos com essa ação, ainda existe um risco muito grande com a segurança. Hoje a venda indiscriminada de carregador de celular sem aprovação do Inmetro ou de outros órgãos competentes faz com que, num cenário nacional, nós tenhamos um aumento significativo de acidentes ocasionados por curto-circuito nesses aparelhos. Então ainda existe o risco de segurança para aquelas pessoas que estão nas residências. Bacana, são dicas importantes que, se forem colocadas realmente em prática, a economia vem. E depende única e exclusivamente da gente. Uma ação simples. Thales, as queimadas, elas são uma preocupação nesse período do ano, e quais as dicas de segurança para evitar acidentes com energia? Olha, importante também a pergunta. Vivemos uma época de baixíssima umidade do ar. E outro fato importante é o aumento do índice de ventos nessa época do ano. Então, é condição ideal para propagação de incêndio, tá? Algumas pessoas vão se recordar que a 2017 ou 2018 tivemos um apagão de ordem norte e nordeste, né, no Brasil. As regiões norte e nordeste, Natal, o estado do Rio Grande do Norte sofreu com esse apagão, ocasionado por uma queimada de uma plantação de cana-de-açúcar na região do Piauí, né? Então, além disso, temos as complicações de menor porte. Então, só para ter noção, só esse ano nós tivemos 273 ocorrências no sistema que ocasionaram falta de energia provocadas por algum tipo de incêndio, tá? Então, chama atenção, é uma preocupação nossa, porque é um número que ele chega a ser 8% superior ao número que registramos ano passado. E dicas também bem simples, que dependem apenas da gente, pode evitar que isso aconteça. Então, queimar o lixo em frente às nossas residências, evitar a queimada daqueles terrenos baldios, principalmente se houver a fiação elétrica ao redor ou próximo a esse local. Evitar a plantação de árvores de grande porte abaixo da rede elétrica. Essas árvores vão crescer, e principalmente aquelas redes que não têm essa harmonização muito boa com a vegetação, podem ocasionar curtos-circuitos que podem vir a provocar incêndios, tá? Para as pessoas que estão na zona rural, né, outra preocupação muito grande é com os grandes maquinários, né, os tratores, pulverizadores, colheitadeiras. Então, todos esses equipamentos, quando forem manuseados próximo à rede elétrica, tem uma atenção muito especial, pois também podem estar um toque acidental deste com a rede, pode também vir a provocar um acidente de grandes proporções. E também nunca deixar também de comentar aquelas grandes queimadas de plantações, tá? Se tem essas plantações que passam próximo à rede elétrica, tenta limitar essa queimada ou não fazê-la, porque há uma chance muito grande de virmos a ter um problema de falta de energia por conta dessa situação. E vale reforçar também que a falta de energia ela não implica apenas naquele morador rural ou naquela casa que está fazendo aquela queimada em frente a ela, né? Então, hoje a falta de energia traz diversas consequências, como o desabastecimento energético de órgãos públicos, hospitais, delegacias. Então, há uma série de problemas aí que vêm atrelados a este fator. Olha, tem muitas perguntas aqui chegando, já nós vamos fazer aqui as perguntas dos nossos ouvintes, né? O furto de energia, o famoso gato, a gente sabe que é crime, inclusive, né? Que tem levado, inclusive, muitas pessoas à prisão. Quantas pessoas já foram presas este ano por causa do famoso gato? Olha, Marcos, só esse ano a COSERN já conseguiu, né, através do apoio da polícia, prender 6 pessoas, tá? Foram aproximadamente 2.300 fraudes identificadas, tá? Para ter noção, essas fraudes, só com a recuperação energética destas fraudes, nós conseguimos abastecer, por exemplo, as grandes cidades, né, do estado por um mês, sem ninguém pagar a conta, para ter noção do volume de energia que é recuperada com as ações. Já foram aproximadamente realizadas 25 mil ações dessa natureza aqui no estado, com relação ao combate das fraudes. E tem uma particularidade que pouca gente sabe, tá? Alguns centavos da nossa tarifa de energia, ela é motivada por essas fraudes. Então, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela permite que, obviamente que dentro de algumas regras existentes, que as distribuidoras concedam alguns centavos na tarifa proveniente das fraudes que são executadas por criminosos em nosso estado. Então, só reforça o nosso pedido, tá? Que denuncie.
Porque denunciando, você consegue agir ativamente para redução da nossa tarifa de energia. E um detalhe bem mais importante, que geralmente quem faz a fraude não é uma pessoa com qualificação adequada para trabalhar com energia, tá? Então, além dessa pessoa pôr em risco a própria vida com a execução da fraude, ainda põe em risco as pessoas que estão ao redor dessa fraude. Pois o gato, ele é precedente de um arranjo técnico não ideal. Então, muito amador, né? Exatamente. Pode vir a ocorrer um curto-circuito, junto com incêndio, enfim, são danos de diversas ordens. Ok, então uma pergunta aqui que vem da Zona Rural, nossa ouvinte Maria pergunta, eu pedi uma extensão de rede para a Zona Rural de Caicó, já foi liberado pela Central e estou aguardando há mais de 2 meses. Pergunta para o Thales por que tanta demora, já construiu a casa e o poste para instalar tudo pronto para receber a instalação. Dona Maria, né? Dona Maria. Dona Maria, o nosso serviço de expansão de rede, ele tem algumas características, tá? Então, sendo bem objetivo aqui para explicar um pouquinho como funcionam nossos prazos, até para também o consumidor entender por que dessa, entre aspas, demora, tá? Entendo perfeitamente que é um prazo bem considerável, quando a gente para e pensa sem olhar o contexto do processo. Então, quando o cliente solicita uma ligação nova, uma extensão de rede, ou algo que necessite de algum melhoramento na nossa rede elétrica, existem alguns processos. Por exemplo, um projetista vai ao local, vai analisar todo o material que será necessário para que nós consigamos construir a obra em sua totalidade, tá? Depois disso, é feito a reserva, aquisição e reserva deste material. Então, esse material vem das localidades onde ele se armazena. Nós trazemos ele para a nossa base e, dependendo da característica da obra, para ter noção, existem solicitações que nós fazemos para atender apenas um cliente, que são 10, 15, 20 quilômetros de extensão de rede. Então, dependendo do tamanho e da característica da obra, essa obra pode se estender em até 6 meses. Tá? Obviamente, como eu falei no começo aqui da nossa entrevista, nós sempre trabalhamos para atender no menor prazo possível. Tá? Mas especificamente nessa ação, pelo prazo que ela falou, com certeza está dentro desse trâmite ainda de análise material, questão do material, separação, para poder programá-la e executá-la. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Meu amigo, por favor, pergunta a ele aí o negócio da energia do sítio Salgadinho, que lá o pessoal pede o loteamento Salgadinho, que lá o pessoal já pediram e nunca vai energia para lá. Pergunta aí por quê. Sítio Salgadinho aqui na Zona Rural de Caicó. E aí? Olha, Marcos, especificamente para esse caso eu preciso de um pouco de mais detalhes, tá? E que tipo de energia é essa? Se é uma extensão de rede, se é se a energia, por exemplo, está fraca na região, vamos chamar assim no popular. Preciso de um pouco de mais detalhes para dar uma resposta mais objetiva, tá? Ou pode ser uma extensão também, né? Ou pode ser também uma extensão, tá? Nesse caso específico aí, nós temos hoje diversos canais de atendimento, né? Temos nosso WhatsApp, que é o 3215-6001, nosso teleatendimento, nossa agência presencial também, nosso site. Através de todos esses canais aí, com um pouquinho mais detalhes que você possa nos dar, a gente pode lhe dar uma resposta mais objetiva. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Como está o crescimento da energia solar em Caicó? E o que é que a Cosern está fazendo para melhorar a vida do consumidor no tocante a essas energias renováveis? E aí, Thales? Vamos lá. A energia solar, ela tem uma característica em todo o Brasil de crescimento exponencial, tá? Então, só este ano nós já batemos, se não me falha a memória, 3 meses recordes de quantidade de energias solares instaladas e fornecidas ao sistema. Então, a energia solar, a energia renovável, ela está totalmente aderente a toda a prática energética que envolve todo mundo. Então, o mundo todo hoje busca alternativas renováveis, que inclusive elas reduzem o que nós iremos pagar de energia, inclusive para a concessionária, tá? E a Cosern, de uma maneira geral, não vou falar nem pela Cosern como um todo, o Grupo de Energia, que é os donos da Cosern, vamos chamar assim, nós estamos investindo de maneira pesada, consistente, com milhares de milhões de reais investidos em energias da mesma natureza. Então, apenas aqui no estado do Rio Grande do Norte, nós temos já diversos parques solares, parques eólicos da propriedade da energia. Temos hidrelétricas instaladas também ao longo do Brasil. Temos estamos dando muito apoio a aqueles grandes consumidores rurais de cana-de-açúcar, também produzem a energia através da biomassa.
Então tem todo um aparato legal, e tem que ser legal, né? É um serviço regulado, que a energia está atuando ativamente para garantir a entrega de energia mais limpa em todo o cenário nacional. Nos chega mais informação de Salgadinho, né? Segundo lá, nosso ouvinte, é uma extensão de rede, já tem mais de 20 casas que estão aí aguardando essa energia. Olha, mais de 20 casas, né? Pronto. Muito possivelmente, essa mesma obra vai atender todas essas residências, tá? Aí, reforço, preciso mais de algumas informações, como conta contrato, solicitante, para tentar, nosso sistema buscar... Nesse caso, é bom eles procuraram o escritório da Cosern? Olha, pode ser tanto pelos canais que eu comentei, pelo WhatsApp da Cosern. Já você vai repassar os canais de atendimento, né? Positivo. Então você mora no Salgadinho, fica aí, lápis e papel na mão, fica na expectativa. Daqui a pouco o Thales irá passar aí esses contatos, né? Tem mais pergunta aqui, vamos trazer aqui do nosso ouvinte. Bom dia. Marcos Danta, bom dia. Eu gostaria de saber se o celular gasta muita energia. E aí, gasta muita energia o celular? Olha, o celular vai gastar energia quando ele estiver conectado ao aparelho, o carregador do celular, tá? Obviamente que se você utilizá-lo durante o período de carregamento e apenas aquele momento, o consumo não vai ser alto não, vai ser pouquinho, tá? Isso aí não chega a R$1 por dia, é menos do que isso, tá? Fazendo a conta aqui bem grosseira, mas ter aquele cuidado, tá? Não deixar o carregador na tomada, não dormir com o celular conectado ao carregador, estando ele na tomada. Então são dicas bem simples aí que vai fazer com que esse carregamento do aparelho a senhora não sinta no bolso. Quem gasta mais energia, a geladeira ou o ar-condicionado? Olha, aí temos que fazer uma análise. Todo equipamento energético, quando a gente compra, tem uma potência. Inclusive, até já falando sobre isso, tá? Outra dica energética é comprar aparelhos com o celular do Procel, né? Então, aquele celular que nós temos, ele indica que o aparelho consome menos. Respondendo a sua pergunta, aí temos que fazer duas análises, né? Primeiro, identificar as potências dos equipamentos. Via de regra, os aparelhos ar-condicionados irão gastar mais energia, tá? Tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Marcos, bom dia. Pergunte a Thales. Assim, tem um poste aqui em frente à minha casa que ele está quebrando. É um poste que sustenta a rede. E ele está quebrando o braço, caindo já a pedaços. E eu comuniquei a Cosern, vieram aqui, fizeram como é que chama? Uma ocorrência de procedimentos, né? Um procedimento de ocorrência, sei lá como é que chamam. E ficou dito que não tem perigo não, mas vai ser trocado. E já faz mais de 3 meses. Então eu digo assim, será que vai deixar cair e acontecer um acidente para poder virem trocar? E aí, Thales? Olha, agradeço a preocupação, inclusive, em fazer o contato com a Cosern para informar a situação, tá? Explicando um pouquinho como é que funciona esse processo de reparo de rede, principalmente de poste, que é uma situação muito perigosa, tá? E carece toda a nossa atenção. Então, a partir do momento que há uma denúncia há uma solicitação de troca de postes, um técnico especializado vai ao local, identifica toda a situação. Inclusive, nós temos como saber mais ou menos há quanto tempo esse poste ainda no popular vai durar em pé, tá? Como ela já comentou, já até respondendo um pouco minha pergunta, me ajudando na minha resposta, a análise do nosso técnico que foi ao local já identificou que não se trata de um caso emergencial, mas que também, em hipótese alguma, pode ser esquecido, tá? Então, entendo que aqui em toda a região do Seridó, nós temos diversas situações em que carecem uma atenção maior ou menor. Então, de acordo com essas atenções que nós temos, a gente define as prioridades de execução de serviços, tá? Mas, aí, com certeza, até pela palavra do nosso técnico, que foi ao local, tá? O poste, a senhora pode ficar tranquila, ele não oferece risco, mas está dentro do nosso planejamento aí para trocá-lo, até em função do questionamento da senhora. O nosso tempo estourou, mas pedi só mais a sua atenção, porque são muitas perguntas que estão chegando aqui. Vamos lá rapidinho. Tá bom dia. Aqui é o Darcy, Sítio Bestas Brava. Eu quero saber, pergunta a ele se do gela-água, se gasta muita energia, o consumo de energia é maior do gela-água. Lá em casa eu ligado 24 horas por dia. Então eu vou ficar atento nessa resposta. Olha, na minha casa também ele fica bastante tempo ligado, só que com um detalhe, tá? O gela-água, ele tem uma característica também de troca de temperatura, como eu falei, pode ser um vilão energético, tá? Algumas dicas que podemos estar utilizando também ajudam, tá? Em primeiro lugar,
Se o aparelho é muito antigo, ele tem uma menor eficiência energética. Então, aí vale mais ainda a pena seguir as orientações, tá? Então, em primeiro lugar, não vai usar mais à noite. Ou existem duas opções. Alguns aparelhos de gelágua, ele tem um regulador de temperatura da água. Você pode reduzir, aumentar a temperatura dele, para ele ficar menos frio, tá? Vai fazer com que ele trabalhe menos também, a energia. Vou dar a mesma analogia aqui, que é igual a de um ar-condicionado. Você seta a água lá para a água ficar numa temperatura. A partir do momento que essa temperatura vai aumentando, o gelador volta a funcionar para resfriar a água. E assim funciona ele. Então, a partir do momento que você, vou dormir, eu aumento um pouquinho a temperatura dele, eu vou fazer com que ele trabalhe mais durante a noite. Garanto que quando eu acordar, a água não vai estar quente, vai estar uma temperatura ali um pouco menos fria, tá? E volto a colocar numa temperatura que seja mais interessante e conveniente para você, tá ok? Então, é uma dica bem simples, consome energia sim, mas com pequenos cuidados podemos também reduzir esse impacto. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marco. Marcos, pergunta aí o menino se o aparelho da internet se gasta energia, porque fica ligado 24 horas, dia e noite direto. Vou perguntar aqui, é o menino aqui da COSER, né? Que inclusive é até um menino também, né? Veja, bastante jovem, né? O roteador, acho que ela se refere ao roteador da nossa ouvinte. Gasta energia, muita energia também? Olha, o roteador, modem e outros aparelhos que trabalham também com essa mesma natureza, eles não consomem muita energia não, tá? Então, assim, pode despreocupar, mas carece a mesma atenção da pergunta que você mesmo fez, Marcos, com relação ao stand-by. Porque, querendo ou não, fica a madrugada inteira aquela luzinha lá acesa, tá? Então, quer reduzir mais de energia antes de dormir, ou se você vai sair de casa, não vai ficar ninguém, tira da tomada, tá? Vai estar evitando esse consumo, que é pouco, tá? Mas ainda assim é uma redução. Tem mais perguntas? Bom dia. Gostaria de saber que no uso de um liquidificador ou de um ventilador, se a gente aumentar o volume dele, do eletrodoméstico, ventilador ou liquidificador, se puxa mais energia ou está gastando do mesmo jeito que não tivesse no último ou no mínimo, no máximo ou no mínimo? É uma curiosidade, né? Boa pergunta. É pergunta interessante. Primeira vez que eu recebo essa pergunta, mas já deixando bem claro que quanto maior a velocidade que você coloca, você está utilizando mais energia para que o motor dele funcione. Então, automaticamente, por conta disso, gasta sim mais energia. Tem mais perguntas? Bom dia. Olá, Marcos Dantas, bom dia. Pergunta a Thales. Na cidade de São Fernando, tem um posto próximo ao açude municipal, que é no meio de uma rua, onde já ocasionou vários acidentes. E a COSERN já faz mais de ano que não consegue retirar esse posto do meio de uma via pública. E aí, Thales? Olha, outro importantíssimo questionamento. A COSERN hoje tem nós pregamos nosso maior valor hoje, que nós pregamos para todos os nossos colaboradores e para a população, é a segurança. Nos deparamos rotineiramente com situações desse caso, principalmente quando envolve alterações de arruamento pelas prefeituras, tá? Peço inclusive ao ouvinte que, se possível, passe o nome da rua, mais detalhes, que eu já tento ver aqui a melhor forma de, hoje ainda ou amanhã, um técnico nosso local e providenciar esse deslocamento desse poste. Tirar a geladeira e o gelágua à noite da tomada, economiza energia ou é mito? Olha, com certeza economiza energia, tá? Só tem uma preocupação com a geladeira porque ela está ali para acondicionar alimentos, né? Então, talvez seja uma economia que, entre aspas, sai um pouco mais caro. Na questão da geladeira, sugiro inclusive que faça o teste do papel, tá? Coloca o papel entre as borrachas, fecha a geladeira. Se o papel cair, aí atenção total para trocar as borrachas, porque pode ser um grande vilão no nosso consumo energético. E a água, sem problema, tira da tomada, vai beber água um pouquinho mais quente pela manhã, mas volta a colocar, não tem problema. Deixar o ar-condicionado na tomada sem ligar o ar-condicionado, usa energia? Alguns aparelhos de ar-condicionado, eles têm a função de desligar o stand-by, aquela luzinha que fica acesa nele. Então, ele estando desligado, ele não está consumindo energia. Se você consegue desligar a função stand-by dele, garante que ele está consumindo zero energia e também não vai ter impacto na nossa conta mensal. Thales, temos aqui muitas perguntas, mas infelizmente o nosso tempo estourou, né? Eu queria que você deixasse agora, queria que você que está em casa nos ouvindo prestasse bem atenção, porque o Thales vai deixar alguns canais de atendimento, né, da COSERN. Quais são eles? Olha, vamos lá.
o canal mais massivo que nós estamos divulgando hoje, e consegue abranger o maior número de pessoas, é o nosso WhatsApp, tá? É o 3215-6001. Vamos lá, 3215. 3215-6001. Eu posso resolver o que por esse canal? Olha, qualquer tipo de demanda você vai fazer por lá. Algumas situações, por exemplo, como pedir uma ligação nova, você não vai conseguir. Aí tem outros canais. Por quê? Porque carece o envio de algumas documentações, tá? Que por outros canais virtuais podemos fazer, tá? Então, pedir religação, informar a falta de energia, constar segunda fatura de via, informações como essa, por exemplo, uma denúncia de um poste no meio da rua, poste que você entenda que está oferecendo risco. Tudo isso pode ser feito por esse canal. Eu mando só texto, posso mandar... como é que é a interação pelo WhatsApp? Lá nós temos um robô, que a partir do momento que você faz a análise, então aparecem opções. Então não pode mandar áudio, tem que ser texto. Tem que ser texto. Certo. A partir do momento que você encontra a opção a específica que você quer resolver, aí sim pode ou não, caso não tenha sido resolvido ainda, vai ter a interação humana, né, que é a operação lá humanizada que nós chamamos, para poder atender da melhor forma o nosso cliente. 3215-6001. Exatamente. Okay. Esse é o WhatsApp, os outros. Temos nosso site, que é o www.neoenergiacoserne.com.br. O www.coserne.com.br ainda funciona, tá? Mas é reforçar que o nome da nossa marca está sofrendo alteração, tá? Então, o neoenergiacoserne.com.br. Então, só repetindo, www.neoenergiacoserne.com.br. Lá também você consegue fazer todo tipo de solicitação, inclusive solicitação de nova ligação. Lá temos as opções de poder anexar os documentos, tá? Temos nossos aplicativos de celular, tanto para a plataforma da Apple quanto da Android. Então, por lá também informe de falta de energia, a solicitação de religação, segunda via de fatura, segunda via de pagamento e outras consultas que você queira fazer também está disponível lá no aplicativo, tá? E nosso teleatendimento, o 116, que também a gente vai conseguir atendê-lo da melhor forma possível. Eu quero aqui agradecer a sua disponibilidade, abraçar o nosso grande Paulo Araújo, jornalista dos bons, assessor de imprensa da Coserne. É sempre bom a gente manter esse contato, né? Porque tira a dúvida do ouvinte, e o rádio ele tem realmente essa grande penetração tanto na zona urbana como na zona rural. Claro, espero que todas as dúvidas tenham sido esclarecidas, mas só para repetir aqui, o WhatsApp 3215-6001. Thales, obrigado pela sua participação. Olha, eu que agradeço o espaço. É sempre importante a gente estar podendo passar algum tipo de informação que venha ajudar a população do estado, especificamente aqui a região do Seridó, que eu tenho muito carinho. Tá? Coloco toda a minha equipe à disposição para auxiliar no que for preciso a população, nossos atendimentos, os canais de atendimentos aí, e o que for necessário para que a gente consiga manter uma energia mais contínua e principalmente com segurança, vamos fazer, é nosso propósito aqui no estado. Muito bem, são 8h39, vamos ficando por aqui, tenham todos uma